Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês este programa que tem o propósito de estudar obras póstumas do nosso Allan Kardec. Lembramos que Obras Póstumas não foi um livro publicado por Allan Kardec. Pelo nome, Obras Póstumas, foi exatamente publicado após o desencarne de Kardec pela nossa Amélie Gabrielle Boudet e Leymarie, que era o editor na época. A Amélie, esposa de Kardec, ou melhor, na época, viúva de Kardec, encontrou vários escritos de Allan Kardec e, após minucioso estudo, resolveram publicar em forma de livro todos aqueles estudos que Kardec havia feito. Nós sabemos que muito mais coisas existem ainda que não foram publicados, muitos escritos de Kardec. Porém, na época, Amélie Gabrielle Boudet, novamente, Amélie Gabrielle Boudet e Leymarie entenderam que seriam esses textos os melhores para serem publicados numa obra pós-desencarne de Kardec. Então vamos dar sequência ao estudo. Estamos hoje iniciando o capítulo que fala da causa e natureza da clarividência sonambúlica. E aí Kardec começa com a explicação do fenômeno da lucidez. Diz ele: sendo de natureza diversa das que ocorrem no estado de vigília, as percepções que se verificam no estado sonambúlico não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. É sabido que, neste caso, a visão não se efetua por meio dos olhos, que, aliás, se conservam em geral fechados e que até podem ser abrigados dos raios luminosos de maneira a afastar todo motivo de suspeita. Ao demais, a visão à distância e através dos corpos opacos exclui a possibilidade do uso dos órgãos ordinários da vista. Forçoso é, pois, se admita que no estado de sonambulismo um sentido novo se desenvolve, como sede de faculdades e de percepções novas que desconhecemos e das quais não nos podemos aperceber, senão por analogia e pelo raciocínio. Bem se vê que nada de impossível há nisso, mas qual a sede desse novo sentido? Não é fácil determiná-la com exatidão, nem mesmo os sonâmbulos fornecem a tal respeito qualquer indicação precisa. Uns há que, para verem melhor, aplicam os objetos sobre o epigastro, outros sobre a fronte, outros no occipital. O sentido de que se trata não parece, portanto, circunscrito a um lugar determinado. É, todavia, certo que a sua maior atividade reside nos centros nervosos. O que é positivo é que o sonâmbulo vê. Por onde e como é o que nem ele mesmo pode explicar. Então, nesse princípio, Kardec tenta nos trazer que muita coisa há que se estudar ainda. Não dá para a gente sair dizendo que é por aqui ou por ali, mas que é claro que o sonâmbulo vê, é claro. Como ele diz aqui, se tivesse uma luz contra, poderia ter alguma dúvida da visão que o sonâmbulo teria. Daquela visão poderia ser algo de reflexo da luz solar ou de alguma outra luz. Então, tudo é feito para que todas as controvérsias possam ser retiradas do ponto. As dúvidas todas têm que ser dirimidas, senão já não se trata de espiritismo. O espiritismo faz com que
todos os fatos possam ser avaliados, possam ser analisados à luz da razão. Se a razão disser que não pode ser daquele jeito, é descartado, ainda que seja uma verdade. Nós não podemos admitir certas coisas como sendo verdades se nós não temos a razão ao nosso lado dizendo que aquilo ali realmente ocorre. Se nós pegamos uma caneta e dizemos para alguém que aquilo é um copo, a razão vai dizer que não é um copo, é uma caneta. Assim Kardec procedia em todos os seus experimentos. Por isso nós dizemos sempre que Kardec, acima de tudo, era um verdadeiro cientista, porque ele utilizava de métodos, como já dissemos, métodos específicos para uma ciência nova, porque a ciência material ela não comporta certos métodos que devem ser aplicados à ciência espiritual. Então, a ciência material não tem métodos capazes de fornecer evidências da ciência espiritual. Por isso, Kardec propôs novos métodos para que pudessem ser avaliadas todas as ocorrências em nível espiritual. Nós temos aqui Kardec colocando como várias pessoas que dizem que a visão vem através daquele ou daquele outro órgão. E todos eles, olha que coisa interessante, colocam esse órgão como um órgão material. E Kardec já disse que não é através dos sentidos materiais que se pode ver o espírito. Nós temos uma tese, e essa tese é a seguinte: todos nós vemos espíritos, todos nós, independente de sermos ou não médiuns ostensivos, termos ou não a chamada clarividência ou vidência. Por que nós não registramos no nosso cérebro físico? Por que isso não fica patente para nós? Por que nós não conseguimos realmente enxergar, entre aspas, os espíritos, ou não fazer com que ele se torne como se fosse material na nossa visão, na nossa mente? É porque a mediunidade, ela se radica no corpo físico. Como ela se radica no corpo físico, o cérebro físico tem que ter certas condições para que uma visão que nós temos espiritual possa ser, entre aspas, materializada no cérebro físico. Ou seja, todos nós vemos porque todos nós somos espíritos, todos nós enxergamos os espíritos, mas não registramos aquela visão porque nós não temos a chamada mediunidade ostensiva de clarividência. Então, é simples, nós não registramos fisicamente os espíritos, por isso não podemos nos dizer videntes ou clarividentes. Ao contrário, aquele que enxerga, aquele que vê, aquele que descreve o espírito, que tem a chamada clarividência, vê também, como todos nós, só que este registra no cérebro físico aquela visão e aí consegue então detalhar a visão. Vamos então continuar com o texto. Notemos, porém, que no estado sonambúlico, os fenômenos da visão e as sensações que o acompanham são essencialmente diferentes do que se passa no estado ordinário, pelo que não nos serviremos do termo ver, olha aí Kardec colocando, não nos serviremos do termo ver, senão por comparação e por nos faltar naturalmente um com que designemos uma coisa desconhecida. Um povo composto de cegos de nascença, certo, careceria de uma palavra para designar a luz e referiria as sensações que ela produz a alguma das que lhe fossem familiares por lhes estar ele sujeito. Ou seja, o que Kardec quer nos dizer é que se nós não temos termos de comparação, difícil é dizer como se trata, o que é que estou vendo. Eu estou vendo algo, mas eu não tenho termo de comparação. Então não tenho como dizer para você o que eu estou vendo. Ao contrário, quando nós temos o conhecimento do que estou vendo, quando eu sei exatamente o que é que eu estou vendo, aí eu tenho como comparar. Por isso que alguns autores, tipo André Luiz, entre outros, né, o Luiz Sérgio, Humberto de Campos, eles
nos trazem visões que são materializadas, ou seja, pegam o que existe no planeta Terra, na matéria, e aquela visão que eles têm na espiritualidade não é exatamente aquela que temos, na verdade, na matéria. Mas há uma aproximação. Olha, eu não tenho como dizer nada sobre essa visão que eu estou tendo, porque eu não tenho como comparar com nada na Terra. Mas o que mais se aproxima seria isso. Muitas vezes André Luiz narra, por exemplo, flores, belíssimas flores, e ele diz constantemente: eu não tenho como comparar nenhuma dessas flores a nenhuma que eu vi na Terra. Porém, se eu puder me aproximar, seria como um lírio, como uma rosa, sem os espinhos e por aí vai. Mas pálida seria a imagem. Então é isso que Kardec está nos dizendo, que nós devemos ter muito cuidado com a forma com que nós estamos lidando com essa mediunidade da vidência ou da clarividência. Nós vamos observar e muitas vezes não vamos ter como ter termos de comparação para passar para as pessoas que estão ao nosso redor. Continuando Kardec. Alguém procurava explicar a um cego a impressão viva e deslumbrante da luz sobre os olhos. Compreendo, disse ele. É como o som de uma trombeta. Outro, um pouco mais prosaico, sem dúvida, ao qual queriam fazer que compreendesse a emissão dos raios luminosos em feixes ou cores, respondeu: ah, sim, é como um pão de açúcar. Estamos nas mesmas condições relativamente à lucidez sonambúlica. Somos verdadeiros cegos. E do mesmo modo que estes últimos com relação à luz, comparamo-la ao que tem mais analogia com a nossa faculdade visual. Mas se quisermos estabelecer uma analogia absoluta entre essas duas faculdades e julgar de uma pela outra, forçosamente nos enganaremos, como os dois cegos que acabamos de citar. É esse o erro de quase todos os que procuram pretensamente convencer-se pela experiência, intentam submeter a clarividência sonambúlica às mesmas provas que a vista ordinária, sem ponderarem que entre elas a única relação existente é a do nome que lhes damos. Daí, como os resultados nem sempre lhes correspondem à expectativa, acham mais simples negar. Este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo que trata de causa e natureza da clarividência sonambúlica. Kardec, então, neste último trecho do texto, ele diz que aqueles que não conseguem comparar, não conseguem explicar aquilo que estão vendo, eles preferem negar. Então é mais fácil negar algo que eu não compreendo do que tentar entender aquilo. E muitas vezes o mais interessante é que se algo é contrário à minha ideia pré-concebida, eu simplesmente rejeito. Não acredito nisso. Isso não é verdade. Então é preciso que nós tenhamos muito bom senso e humildade para reconhecer a nossa pequenez. Porque se eu não consigo compreender, a falha não está naquilo que eu tento compreender, e sim em mim, na minha incapacidade de compreender. Eu não posso achar que só porque eu não compreendo, aquilo não existe. Né? É como antigamente, com a questão da eletricidade. Muita gente ficou espantado com a eletricidade. Né? O que é isso? Isso é mágica. Era mágica para aqueles que não conheciam. E aí até que alguém conseguiu provar que aquela eletricidade nada mais é do que a diferença de elétrons de átomos para outros átomos, e aí faz-se uma corrente onde migram-se os elétrons de um ponto para o outro, então dá-se a corrente elétrica. Ponto. É muito simples, mas pelo desconhecimento, aquilo era bruxaria, etc. e tal. Assim como no passado, lá na era primitiva, quando se descobriu o fogo, melhor dizendo, quando se dominou a prática do fogo, porque o fogo
quando existiam aquelas chuvas fortes com raios, e os raios às vezes caíam em árvores e aí incendiavam aquela árvore, eles já sabiam que existia o fogo. Aquilo ali era um sinal de Deus, um sinal da divindade. Era algo sobrenatural, como muitos dizem. E aí, quando eles conseguem entender que aquele fogo ele pode ser produzido pelo ser humano, conseguem produzir aquele fogo, dominam essa técnica, aí eles se utilizam daquele fogo normalmente. E aquela mitificação toda, ela cai por terra, né? Então, tudo é sobrenatural quando nós não entendemos. Aliás, é uma boa palavra para nós tentarmos entender o que é sobrenatural. Sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, ou seja, aquele que cria tudo e todos. Criando tudo e todos, tudo o que ele cria é natural. Se nós pensarmos em algo sobrenatural, esse algo estaria sobre, na verdade, a criação divina, sobre Deus. Como a gente sabe que nada existe fora da criação divina, não existe o sobrenatural. O que existe, mais uma vez, é a nossa incapacidade de compreender aquilo que nós estamos vendo. Então, tudo é natural, só não conseguimos entender ainda certas coisas. Mas aos poucos nós vamos compreendendo, nós vamos tendo a capacidade de perceber o que é isto, o que é aquilo que era algo misterioso, né, sobrenatural, deixa de ser sobrenatural, passa a ser naturalíssimo. Se em 1960, por exemplo, né, nós estamos no ano de 2020, se em 1960 alguém chegasse para a gente e falasse assim, olha, vai chegar um dia que nós vamos ter um telefone que não vai ter fio, que a gente vai andar por qualquer lugar, vai viajar, vai estar em outro país e a gente vai conseguir falar sem ter fio. As pessoas iam dizer assim, você é maluco. Se alguém dissesse para nós lá em 1960 mesmo, que existiria uma televisão em que nós iríamos conversar com alguém que estivesse, por exemplo, no Japão, na China, na Austrália, online, ou seja, no mesmo momento, né, em tempo real, conversar agora com alguém que está lá do outro lado do mundo, uma televisão com um teclado, aí a pessoa ia dizer mais uma vez, você está doido, isso não existe nem nunca vai existir. Então é isso, são essas coisas que a gente vai percebendo que no momento em que nós verificamos que alguém fala algo, aquele algo soa como impossível de acontecer. A obra de Júlio Verne, por exemplo, né, que tem muita coisa que ele falou que já se concretizou. E tem muita coisa ali, claro, que é ficção. Pode ser verdade daqui a um tempo? Pode. Qual o problema? Então, enquanto a gente está nessa coisa de negar pura e simplesmente porque eu não vi, porque eu não consigo entender, nós estamos numa condição muito negativa. Então vamos nos abrir um pouco mais, vamos perceber que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Continuando, Kardec diz o seguinte: se procedermos por analogia, diremos que o fluido magnético, disseminado por toda a natureza e cujos focos principais parece que são os corpos animados, é o veículo da clarividência sonambúlica, como o fluido luminoso é o veículo das imagens que a nossa faculdade visual percebe. Ora, assim como o fluido luminoso torna transparentes corpos que ele atravessa livremente, o fluido magnético, penetrando todos os corpos sem exceção, torna inexistentes os corpos opacos para os sonâmbulos. Tal a explicação mais simples e mais material da lucidez, falando do nosso ponto de vista. Temo-la como certa, porquanto o fluido magnético, incontestavelmente, desempenha importante papel nesse fenômeno. Ela, entretanto, não poderia elucidar todos os fatos. Há outra que os abrange todos,
mas, para expô-la, fazem-se indispensáveis algumas explicações preliminares. E antes das explicações preliminares de Kardec, vejam, olha, o raciocínio lógico de Kardec. Ele diz que, para nós enxergarmos alguma coisa, a matéria não é enxergada pelos olhos físicos, não é vista pelos olhos físicos. Ela é vista através do reflexo da luz. Se eu estou em um ambiente totalmente isolado do mundo exterior e eu simplesmente não tenho luz nenhuma, eu não consigo ver nada. Então a matéria não é vista pelos olhos físicos. O que nós vemos é o reflexo da luz que bate na matéria e volta e impressiona nossos órgãos visuais. É isso que nós vemos. Kardec então diz que os sonâmbulos, eles conseguem enxergar, entre aspas, tudo aquilo através desse fluido magnético. Olha que coisa interessante. Então o fluido magnético, ele passa pelos objetos opacos. Ele passa através de uma parede. Se nós tivermos um ímã muito potente, e quem é que não fez essa experiência de botar um ímã embaixo da mesa, né, e em cima limalha de ferro, e a gente fazia até aquela brincadeira, né, de fazer mexer e tal, tinha carrinho, a gente fazia, botava o ímã embaixo, um carrinho em cima, né, de metal, que contivesse, claro, ferro, fazia o carrinho andar pela mesa sem a gente tocar nele. Ou seja, o fluido magnético passa através da mesa, passa através de uma parede, claro, depende da potência desse ímã, né, desse magneto. Então é o que Kardec está dizendo, olha, não podemos explicar tudo, mas até agora o que nós vimos foi exatamente isso, que os sonâmbulos enxergam através dos corpos opacos, os corpos rígidos, materiais, através desse fluido magnético. Coisa impressionante, coisa que a gente pode até discordar, mas que é um raciocínio muito lógico, porque se nós pensamos na luz, nós não enxergamos do outro lado de uma parede, porque a luz que bate naquele objeto que está do outro lado da parede não consegue chegar aos meus olhos físicos. Então eu não consigo enxergar. Eu simplesmente enxergo aquilo que está no meu campo visual, em que a luz bate e vem. Se a luz é esse transporte da visão que eu posso ter de um corpo físico, esse fluido magnético é o meio de transporte da visão do sonâmbulo ou do clarividente. Então nós temos aí uma explicação bem simples, como diz Kardec, simples e muito racional. Como tudo, quando Kardec começava a explicar, ele tinha que dar um cunho racional a tudo aquilo. Por isso, lá no princípio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec ainda diz mais, na introdução do Livro dos Espíritos, que se um dia a ciência provar que o Espiritismo está em erro em qualquer um dos seus pontos, ele absorverá isso que a ciência provar. Aí tem muita gente, inclusive, que chega e fala assim: olha só, o Espiritismo está desatualizado, porque, olha aí, tem várias teses falando o contrário do que diz o Espiritismo. E aí eu lembro novamente que Kardec não diz tese, ele diz tudo aquilo que a ciência provar que o Espiritismo está em erro, ele se adequa nesse ponto. Até hoje, pelo que me consta, não há nada que a ciência provou em que o Espiritismo está em desacordo. Meus irmãos, vamos encerrando o programa de hoje. No próximo programa daremos continuidade a esse tema. Até lá. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rio de Janeiro, está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos terminando já o seu capítulo 17, Sede Perfeitos, e este último item, o item 11, é uma mensagem de Georges, um espírito protetor em Paris, 1863. Ele vai tratar de cuidar do corpo e do espírito. Eu imagino que seja uma recomendação muito boa, porque são nossas principais propriedades, se é que pode se dizer isso. Nosso corpo físico e nosso espírito, né? Ou nossa mente. Então, para isso, não há nenhuma pessoa mais autorizada em falar sobre isso do que a Marta Batista, que está aqui conosco hoje, como sempre, e vai nos deleitar com as suas explicações. Tudo sob a supervisão do meu querido amigo Pablo, que está ali tranquilo, só nos dando esse apoio do qual nós não podemos abrir mão. Jamais. Senão, cadê o brilhantismo do programa? Exatamente. Ele está na parte técnica. Exatamente. O programa funciona, chega até vocês. Isso. Graças aos auspícios do Pablo. É verdade. Ainda mais hoje, que eu estou gripadíssima, com muita tosse, então vou precisar de toda a competência do Pablo. Muito bem. Vamos lá refletir sobre esse tema, cuidar do corpo e do espírito. É muito importante a gente ter essa noção, porque a gente traz, né, Antônio, lá de trás, do passado, as nossas escolhas religiosas do passado, nós trazemos alguns costumes que eram bastante equivocados e que nós, logicamente, achávamos que eles eram corretos. Então é importante que a gente tenha essa real noção que a doutrina espírita nos traz. E é interessante, né, porque a gente, quando reflete sobre a proposta da doutrina, quando Cristo diz que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada, a gente vê o tempo todo ele tendo uma proposta revolucionária em termos de doutrina, para que a gente tenha um entendimento diferenciado. E nos ensina dessa maneira que podemos e devemos romper com esses costumes. E como você sempre fala, se nós não fizermos esse esforço, como é que vamos mudar os gostos? Não é, Antônio? Para mudar de gosto tem que fazer força para mudar de gosto. Tem que fazer força. Então é importante que a gente reflita sobre essa proposta. Vamos então ler a mensagem. Veio através do espírito Georges, um espírito protetor, chegou em Paris em 1863. E o Georges nos diz assim: a perfeição moral consiste na tortura do corpo? Olha que interessante, ele já chega fazendo uma pergunta, né, nos convidando a uma reflexão profunda. É isso? A perfeição moral consiste nisso? Na tortura do corpo? Porque nós pensávamos assim, lá atrás. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma. Pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Então é interessante essa apresentação dele. Ele nos mostra que a alma, no corpo físico, enquanto reencarnada, está como prisioneira. Mas é prisioneira de um corpo que vai agir de uma forma muito incisiva. E ele nos fala mais adiante que um tem influência sobre o outro. O espírito tem influência sobre a carne e a carne também influência sobre a alma. Então é importante que a gente entenda
essa relação, né, de mão dupla entre espírito e corpo enquanto encarnados. E ele segue. Influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne, para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade. Olha que lindo, chegou a ser poético. As ilusões da liberdade, porque nós, em determinadas situações, sobretudo quando temos muito poder aquisitivo e até mesmo poder de comando, nós achamos que somos libertos, né? Temos liberdade absoluta. Mas ele diz, são ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Olha que interessante. Então a gente começa a refletir sabendo que é importante a gente identificar as relações que existem entre o corpo e o espírito. E a necessidade e até mesmo dever de cuidar de ambos. Quer dizer, os dois são fundamentais. E todos dois são importantes para que você evolua. Então, você precisa reencarnar e reencarnando você vai precisar do teu corpo físico. Isso tendo em vista o processo evolutivo. Então a gente percebe a relação estreita entre um e outro, enquanto nós precisamos evoluir, e mesmo quando o espírito já não mais uma necessidade evolutiva, quando o espírito atinge a evolução máxima como espírito puro, mas ainda assim ele vai precisar desse corpo. Porque ele pode vir a precisar, como Jesus precisou, de seu corpo físico para encarnar na Terra e ser o seu governador. Então, sempre vai ter uma necessidade de um corpo. É lógico que um espírito puro sabe muito bem como cuidar tanto do corpo quanto da alma. Mas é bom a gente lembrar que ele, mesmo depois de ter evoluído tudo, ele ainda vai precisar de um corpo. Claro que como missão, não mais como provas nem expiações. Então, a gente percebe essa importância, né, dessa relação, constatar, identificar essa relação entre corpo e alma. E a gente se pergunta, é válido a gente maltratar o nosso corpo, que é um instrumento da alma, para que esta pratique o bem e evolua? É, então, lícito isso? Não. Se o corpo físico é um instrumento fundamental no processo evolutivo, é evidente que não é lícito, não é correto. E tem mais, quando você faz isso, você ainda está infringindo as leis divinas. E aí, infringir as leis divinas, nós sabemos que para cada infração, nós vamos adquirindo algo que é pertinente a isso, que é a sua consequência. É a lei de causa e efeito. Então, se nós infringirmos uma lei, logicamente que essa cobrança vai chegar. Em algum momento, essa cobrança chega. Então, para que a alma, né, que é prisioneira, como ele poeticamente falou, por isso que ele falou da ilusão da liberdade, para que ela se expanda e chegue mesmo a conceber, né, essas ilusões, tem o corpo de estar o quê? São, de estar perfeito, de estar forte, para que você possa se utilizar desse instrumento para evoluir. Então, a não ser as doenças que chegam, que não são provocadas pelas tuas atitudes equivocadas. Então, uma doença grave, que você nada fez, até mesmo, muitas vezes você já nasce com aquele problema. Ora, então, nesse caso, você não produziu talvez, com certeza, no passado, talvez não, com certeza, produziu no passado, a não ser que seja apenas uma prova. Aí é possível que não tenha produzido esse equívoco no passado. Mas, de qualquer forma, você precisa daquele tipo de prova para crescer e ter uma noção diferenciada do processo.
em que você segue. Então, dessa maneira, a gente percebe que o corpo estando são, ele estar são é fundamental. E para isso você tem que cuidar desse corpo. Né? Cuidando de que forma? Aquelas informações básicas de higiene que nós conhecemos e aqueles conhecimentos que os médicos nos passam através da literatura ou mesmo através das consultas, quando vamos aos médicos. Então, a gente tem que aproveitar e estar atento em relação a essas informações para que a gente cuide do corpo de forma correta. E está aí também os excessos, né? Estão incluídos nesse cuidar do corpo. Os excessos são terríveis. Quando você gosta de uma determinada comida, claro, é natural, nós precisamos, né, da comida e a usamos também como uma forma de prazer. Mas o que a gente não precisa deixar de ter o prazer em comer. O que você precisa é ter o discernimento para equilibrar, para você não se exceder, porque o excesso é que é prejudicial. Os excessos, de um modo geral, em tudo, no comportamento, quando você se aborrece com alguma coisa, tá bom, você tem toda a razão de se aborrecer com alguém que não foi delicado com você, com alguém que fez uma calúnia contra você, você tem direito. Mas você não pode cometer o excesso. O excesso aí seria o quê? A ira, o estresse excessivo. Por quê? Isso vai trazer consequências danosas para o teu corpo. Então não são só os excessos na comida e nos prazeres, não. Excesso de todo tipo, de toda ordem. Trabalhar excessivamente também é ruim, porque vai te trazer complicações. O único que trabalhou excessivamente e, logicamente, foi desculpado, muito embora tenha partido antes, foi Allan Kardec. Mas ele estava em missão. É diferente, ele precisava deixar aqui para nós um legado que ficará e está conosco e ficará até o fim dos tempos. Então é diferente, ele tinha uma missão e por isso ele pôde trabalhar e devia trabalhar excessivamente para conseguir deixar tudo para nós. E ele segue dizendo: aqui 2 sistemas estão presentes, o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. 2 violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Então temos aqui uma nota de rodapé, na edição, que nos fala, você poderia falar um pouquinho, Tony, sobre os ascetas? Bom, essa categoria, digamos assim, de pessoas, elas são aquelas que querem levar uma vida, vamos dizer assim, imune a quaisquer excessos, quaisquer consumismo exagerado. Eles querem viver de uma forma a cuidar só do espírito, cuidar só da alma, não cuidando proporcionalmente com o corpo. A grosso modo, falando grosseiramente, por exemplo, eles não gostam de cortar o cabelo, não gostam de fazer a barba, não gostam de tomar banho. São os cuidados mínimos que a pessoa pode ter com o seu corpo, mas como eles são exagerados, eles não querem nem isso. Andam de forma maltrapilha. Comida só se alguém der, porque eles não produzem nem a própria comida. Se não for apanhando na floresta, lá onde estejam, vai ter que alguém fornecer comida. Eu acho que o mais famoso dos ascetas foi o Buda. Sim. Quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre a história do Buda, ou visto algum filme, alguma coisa assim, vai ver que ele, depois de ter passado aqueles anos até a idade adulta, já era casado e tudo, como um príncipe num castelo todo cercado de todas as mordomias, ele descobriu que havia outra realidade, havia a doença, a pobreza, a dor.
Então essas coisas o chocaram. Então ele resolveu se dedicar a isso. Ele disse, olha, eu estou aqui vivendo no bem bom e a maioria das pessoas está com esses sofrimentos. Então resolveu largar tudo, largou família, largou tudo, a riqueza, e foi para a floresta, viver lá. E lá ele ficou o tempo todo assim. Resolveu não se alimentava só das frutas que estavam disponíveis, não se barbeava, não cortava cabelo, não tomava banho, a roupa que estava ficou até ela virar um farrapo. Passou anos assim. Então, quando se fala de ascetas, tinha que usar o Buda como assim, uma amostra do que é. É lógico que as pessoas normais, elas não chegam ao ponto que o Buda chegou, mas elas têm esse comportamento de ser desleixadas com o próprio corpo, com as coisas que o corpo precisa para poder, assim, ter a sua manutenção, para que possa durar mais, para que possa sofrer menos agressões do ambiente, que nós vivemos num ambiente planetário ainda até certo ponto inóspito. E que hoje, com a modernidade, nós temos confortos aqui que estão disponíveis, mas depois de muita luta, muita pestana queimada para conseguir essas coisas. E mesmo assim, não é 100% do tempo, nem em todos os lugares. Por exemplo, se eu estou aqui hoje falando com vocês num ambiente de um estúdio com ar-condicionado, mas se eu for lá fora, está um sol muito forte. Eu, como sou desprovido de proteção capilar, eu tenho que botar um boné. Sim. Porque senão o sol vai me incomodar. O sol está aí, sempre teve. Entendeu? Então eu tenho que proteger o meu corpo do sol. Passar às vezes um protetor solar nos braços, porque pegar um monte de sol. Mas é tecnologia, mas se não fosse isso, estaria em situação muito ruim. Nós temos que nos abrigar do sol, da chuva, em lugares que tem desabamentos, terremotos, vulcões. A pessoa procura construir uma casa mais sólida para resistir a isso. Você se protege. Eu procuro me alimentar de forma o meu corpo não ficar nem com fome e nem passar mal porque eu comi demais. Não comer certas coisas que eu sei que vão fazer mal. Então, esses cuidados mínimos. E o asceta não pensa nisso. Ele acha que o corpo vai por si só se defender. Esse é um lado. O outro lado que ele fala é o seu materialista. Justamente o materialista não está nem aí. Esses cuidados também. Mas por outro motivo que ele não cuida do corpo. Porque ele acha que tem que cuidar só... ele não cuida do espírito, desculpem. Ele não cuida do espírito. Sim. Ele acha que tem que só usufruir das benesses que o corpo produz. Então ele suga o corpo, né? Ele suga do corpo todas as suas potencialidades. Porque ele não quer deixar o corpo bom, saudável, para o espírito poder usar o corpo bem. Não, ele não acredita em espírito. Então ele procura usar o corpo inversamente do outro, que não protege o corpo, mas também não abusa do corpo. Ele abusa do corpo. Tudo aquilo que o corpo eventualmente pode fazer, ele faz. E com isso agride o corpo, exagerando, inversamente do asceta, na comida, na bebida, até no próprio asseio, exagera nos pendurucalhos. Não é verdade? Há pessoas que acham que devem escrever o mapa-mundi no corpo, né? Sai por aí escrevendo uma Bíblia inteira, um dicionário inteiro no corpo. Eu não sei o que eles querem fazer isso com o corpo, mas tudo bem. Gosto é gosto, não vamos discutir. Só não tem... Mas, compromisso. Mas sabe que aquilo ali está causando um dano ao corpo. Com certeza está causando. Não estou discutindo questões morais, nada disso. Isso é uma questão física. Se qualquer coisa que você pendure no corpo, se você botar até um brinco, que seja daquele de furar a orelha, é uma agressão para o corpo. Ah, mas o furinho não faz mal. Tudo bem. A gente sabe que 0,001% de chance de causar um problema. Mas... em tese, é uma agressão para o corpo. No caso da tatuagem, pode ser a questão da tinta. Uma série de coisas. Mas não, espiritualmente, não tem problema nenhum. Não estamos discutindo isso aí, é questão de gosto, não é? Agora, a pessoa realmente não está cuidando do corpo com aquele carinho que o corpo precisa. É claro que não pode exagerar, mas tem que ter um certo cuidado com o corpo, um certo carinho. Se você bota no seu corpo um monte de tinta à base de chumbo, que você não pode fazer ressonância magnética, você não pode doar sangue. Então, se você está colocando empecilhos no seu corpo que vão causar transtorno para você amanhã, só para agradar o seu gosto.
que nós, Marta, diferentemente dos animais, os animais não exageram nas coisas. Se eles têm que comer, se eles têm que copular, se eles tudo têm, na medida. Tudo necessário. O instinto os leva a fazer o necessário. Eles não exageram. Nós temos um instinto, mas além do instinto nós temos o livre-arbítrio, o raciocínio, a lógica, o gosto. Então nós temos os mesmos instintos do animal. Precisamos nos alimentar, precisamos copular, precisamos nos abrigar da inclemência do tempo, tudo isso, igual o animal tem. Só que nós tomamos gosto de alguma dessas situações, aí começamos a exagerar. Começamos a comer demais, montar um harém, morar em palácios suntuosíssimos. Então começamos a exagerar. Então esse exagero contrapõe só as setas, que ele acha que não pode ter exagero. Então ele exagera para o outro lado. Então os dois são exagerados, tanto a seta como o materialista. Nós temos que buscar o meio termo, que é a proposta aqui do Jorge. É verdade. O corpo tem que ser, como diz aqui, o corpo tem que estar são, disposto e forte, não é verdade? Para ele poder até dar vazão às ilusões de liberdade que tem. Isso. Um corpo fraco não vai poder nem te dar a vazão para você atender os seus desejos mais malucos que forem. Sim. Tem que ter um corpo são. E o corpo são depende de cuidados. Como eu cuido do meu carro, eu cuido do meu apartamento, eu cuido da minha roupa, por que eu não vou cuidar do meu corpo, gente? É essa a ideia que eu tenho dessa dicotomia entre os ascetas e os materialistas. É verdade. Então, justamente a orientação é que nós sejamos equilibrados em tudo, né? Por quê? Porque o espírito depende do corpo para reencarnar e o corpo é um instrumento de evolução. E, logicamente, o espírito é também. Nós temos que ter cuidados morais com o espírito, porque ele é o principal nesse processo. Mas os dois têm influência um sobre o outro. Nós temos que cuidar de ambos. E ele segue dizendo, ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro, né? O que nós acabamos de falar. O espírito precisa do corpo e o corpo, logicamente, precisa do espírito, que é o agente principal da evolução. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Quer dizer, então ele diz, não responsabiliza o corpo por coisas que, na realidade, o corpo não tem, ele é comandado. Então, se o comando foi equivocado, logicamente ele vai sofrer as consequências. E nem botar a culpa no corpo pelas tentações, né? Isso. Diz que a carne é fraca. É, né? A carne é fraca, não. Não, não é. Muito bem, então, terminando aqui, ele nos diz, por acaso sereis mais perfeitos se martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Não é isso, Tony? Sem dúvida, Marta. Vamos ficando hoje por aqui, desejando a todos muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.